Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz Literária, o podcast que busca dar voz aos livros e aos escritores. No episódio de hoje vamos conversar sobre um tema que desperta a curiosidade de muitos escritores, principalmente escritores e escritoras, que é como publicar um livro por meio de editais públicos. Muita gente sonha em ver sua obra impressa, né, mas não sabe muitas vezes como começar, não sabe como publicar, muitas vezes não tem condições financeiras também de arcar com a editora. E tudo isso a gente vai conversar hoje com a nossa convidada, que é a Márcia Razia. A Márcia Razia Figueiredo, ela é escritora, pedagoga e mestre em Ciências da Educação e em Ciências Humanas e Sociais. Atua no ensino superior e é membro da Academia Barreirense de Letras e do Instituto São Francisco de Arte e Cultura. É autora dos livros Poesia de Criança para Criança, de 2016, Poemas de uma Mulher para um Homem ou Vice-Versa, de 2021, e Aos Quatro Ventos, 2024. Além de ter organizado poesias de adolescentes para adolescentes, obra premiada em edital cultural, idealizou também e coordenou a Flibarg, a Feira Literária Intercultural da Bacia do Rio Grande, agora em 2025, e o projeto Conectando Culturas, classificado em 2024 na Penab Barreiras. Além disso, é coach profissional e tem forte atuação em projetos culturais e educacionais no oeste da Bahia. Márcia, muito bem-vinda aqui ao podcast Voz Literária. Nossa, eu que agradeço, Tayane. Obrigada pela oportunidade. Voz Literária, é tão difícil de ver, né? Verdade. Podcast relacionado à literatura. Muito obrigada e eu espero contribuir bastante assim no sentido de dar, vamos dizer assim, motivação para as pessoas na área da literatura. Muito bom. E antes da gente começar com as nossas perguntas, eu não posso deixar aqui de agradecer ao Colégio Curso Gauss, que é o colégio que patrocina aqui o nosso podcast e que, assim como nós, acredita no poder transformador dos livros e da leitura. Muito obrigado aí ao Colégio Curso Gauss. E para começar, Márcia, antes da gente falar aí dos editais públicos e tal, eu gostaria que você contasse um pouco como a literatura entrou na sua vida, né? E como começou aí a sua trajetória enquanto escritora. Pois na verdade, desde adolescente que eu gosto de escrever, né? Na adolescência eu tive alguns incentivos, assim, de uma amiga que era jornalista, mais velha, né? Nós tínhamos, na época, bastante, vamos dizer, concursos de redação, na época era redação, produção escrita, poesia, né? E a escola que eu também estudei, que é em Petrolina, ela tinha bastante projeto que incentivava, né? Então, daí eu comecei, ganhei um concurso de redação, depois outro de poesia. Mas para lançar livros, como você falou, e eu falei assim, às vezes parece distante da gente escrever um livro, né? Então eu escrevia muito e guardava, né? Eu tinha assim um receio assim de mostrar para as pessoas, será que elas vão gostar de ler uma coisa que eu escrevi, né? Sim. E aí fui guardando e teve uma oportunidade na primeira FLIB de Barreiras, né? Eu já tinha lançado assim antologias, né? Algumas antologias, uma do Rio de Janeiro, outras, né? Enfim, como até hoje a gente publica em antologias, que acho que é o primeiro momento, a primeira fase do escritor às vezes, né? Ele publica uma ou duas e depois vai para um livro solo. E aí eu tive a oportunidade, que é o meu primeiro livro de criança. Eu dei aula 4 anos para criança, né? Poesia, aula de poesia. Nós tínhamos no projeto, na época, em parceria com a TIM. E aí eu selecionei vários poemas, né, dessas crianças e nasceu esse livro, né? Poesia de Criança para Criança. A gente pensa que as crianças não escrevem, desde que ela seja bem estimulada, bem motivada. Eles escrevem coisas, Tayane, maravilhosas. Depois você pode até ler aqui sobre o amor. Elas falam de um amor de uma maneira que você pensa que é um adulto. Então, foi a primeira vez. Foi um livro que eu já tinha essa coletânea de poesias, de poema. Então, ele surgiu rapidamente. Acho que em 15 dias foi feito o livro, né? A ilustração de Lena também, enfim. E daí, né, a minha entrada na ABL, na Academia Barreirense de Letras, fez com que eu tivesse mais motivação. E, claro, se eu estou numa Academia Barreirense de Letras, eu tenho que escrever, eu tenho que publicar. Então, ela foi uma porta, né,
para outros livros, para outras antologias, para os textos, para os poemas, enfim. Muito bom. E agora já entrando aqui no nosso assunto, na sua opinião, assim, por que é tão importante falarmos dessas políticas públicas, né, de incentivo cultural, né, para os escritores, especificamente? Na verdade, Tayane, escrever um livro é um privilégio. Eu sou uma privilegiada, mas isso eu quero que todos sejam, né? Que existe um coletivo para isso. Então a gente falta políticas públicas ainda, né? Para o incentivo, para o fortalecimento dos nossos escritores, né? Claro, hoje então nós temos aí os projetos, né? O PENAB, Paulo Gustavo, a Fundação Pedro Calmão, na qual depois eu vou falar da festa literária. Então, isso são políticas públicas que eu digo que desde a pandemia, o Paulo Gustavo mesmo nasceu na pandemia para ajudar, né, os escritores, né, os artistas, as linguagens artísticas. E de lá para cá continuou em fomento à arte, né? Fomentar a arte, mostrar, dar visibilidade. Agora mesmo saiu um edital de circulações literárias. Então as pessoas que tinham um livro para circular. Por que isso? Porque ainda nós temos vários escritores que a gente não conhece, que tem um livro na gaveta, que não tem condições financeiras de estar publicando esse livro. Então as políticas públicas, eu digo que veio assim, nossa, um momento feliz para os escritores que querem, né, que conhecem os editais, porque também tem isso, muita gente não conhece esses editais, não sabe que existem esses editais. Mesmo escritores, eles não sabem ainda, vamos dizer, fazer a leitura interpretativa de um edital. E com base nessa essa afirmação que você colocou aí, né, que a maioria dos escritores não sabem o que são esses editais. Eu gostaria que você justamente falasse para nós, e eu me incluo nisso também, porque eu quero saber mais sobre esses processos de editais públicos, o que são, como é que funciona, como é que o escritor pode participar. Bom, assim, o que eu posso dizer para você? Eu não sei, de 4 anos para cá, né, eu tenho lido editais, então eu já fui classificada em 3, o da festa, que foi em primeiro lugar na Bahia, isso assim foi uma assim, nossa, foi uma surpresa para mim. O de Barreiras 2, né, um sobre literatura e outro sobre a economia literária, economia criativa também, do Conectando Culturas, que nós vamos fazer. Mas assim, os editais, eles estão abertos, só que as pessoas às vezes não buscam isso na internet. Por exemplo, o PENAB de Barreiras, ele tem grupos, né? Ele é divulgado, mas não é divulgado assim como, né, para todos, na verdade, eu digo. Às vezes você é um escritor, mas não conhece o edital, às vezes não tem um convívio ali social dessas pessoas que sabem, né, os fazedores de cultura, os ativistas culturais, né? E eu comecei, o primeiro que eu li, todo o edital que você vai ler, você acha um pouco difícil, né? Parece que está distante de você, o primeiro que eu li. Aí depois, com o processo, né, você vai conhecendo melhor. Então, a primeira dica que eu falo é assim, ir na internet, colocar busca de editais 2025, editais, porque todo ano em Barreiras tem o municipal, né, que é um convênio com o Estado e com o município, que já recebe essa verba de fomento. Agora a Barreira recebeu 748 mil e um quebrado para dividir em várias categorias, nas linguagens, a dança, né, a literatura, o artesanato, etc. Então, a primeira dica é a pessoa buscar isso na internet e ler um edital. As empresas grandes já abriram editais esse ano, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, né? Petrobras, então sempre tem editais, mas os editais assim, melhor para um escritor é o PENAB, né? Estado e município.
Então, a primeira coisa é ler um edital. E minha dica é você ler um edital todo, Tayane, lê, né? Vai anotando, igual eu tô tendo um aqui, que foi o da feira, então tá todo rabiscado. Eu vou lendo e rabiscando. Mas a primeira vez você lê e na primeira leitura você vai ver, esse edital eu encaixo em quê? Se for uma festa, eu consigo fazer isso, né? Aí você já tem uma perspectiva nisso. Aí a segunda vez que você vai ler, então você vai ler com toda a calma, marcando, colocando como é a inscrição, porque é muito tranquilo, digo assim, você tem que olhar a inscrição, que dia que é, qual é o último dia, o que eu preciso fazer primeiro. Então eu sempre estou anotando, primeiro, segundo, terceiro, o que eu tenho que fazer, né? E tirar dúvidas às vezes, e tem vários vídeos na internet, da Fundação Pedro Calmon, por exemplo, ele coloca ali, diz como participar de um edital, como fazer inscrição de um edital. Então, é assim, é o que eu digo, é as pessoas procurar. Então, eu sou um escritor, eu quero lançar um livro por um edital. Então, eu tenho que primeiro ver, agora vai sair, até final do ano, Barreiras está aberto aí, os editais. Ontem teve uma grande escuta, né? Para ver o que a população quer, os valores desses editais, né? Então, até final do ano a gente tem Fundação Pedro Calmon também, você pode entrar, Fundação Pedro Calmon, você vai ver lá os editais que tem, sobretudo na literatura. É bom frisar, o poeta e meu companheiro também, o Roberto de Sena, ele fala muito. O Aldir Blanc foi um grande escritor, um grande poeta, né? Músicas, escreveu também, e esse edital ele veio precisamente para a literatura, óbvio, né? Mas depois abriu para várias categorias, e isso é muito bom. Sim. Né? Então, quase todos os editais, por exemplo, do Estado, mesmo sendo do Aldir Blanc, tem um nome do fomento de uma escritora, né? Sim. De um artista, né? Então, sempre isso. Então, de acordo com o que você falou aí, que eu concordo bastante, o primeiro passo é realmente buscar, né, saber quais são os editais que tem na sua cidade, né, onde você mora, você buscar ali o que está acontecendo, se já saiu, se está para sair, conversar com pessoas. Exato. A partir do momento que sair esse edital, você parar para ler, primeiro fazer uma leitura de certa forma rápida ali para saber se você se encaixa dentro dos parâmetros e depois, de acordo com o que você falou, você fazer uma leitura vagarosa, anotando o que você tem que fazer primeiro. Você tem que saber de cor o edital, o que ele fala, né? Eu tenho algumas dicas, mas não sei se vai me perguntar agora. Mas eu quero, eu já quero as dicas aí, para quem... Não é que eu seja, principalmente... eu tô dizendo do que eu fiz. Eu, por exemplo, não assisto vídeo ensinando, eu não gosto. Eu gosto de tirar assim, por mim, né? Então, eu já fui classificada em 3, então eu acho que eu sei razoavelmente. A experiência, né, também ali, razoavelmente. Eu sei que tem vários editais aí que não são fáceis, principalmente na hora de fazer a inscrição online, né? Muita gente desiste nesse momento aí. Aí eu quero que você dá essas dicas aí, fala se precisa, a pessoa precisa ter um projeto já pronto, o que ela já pode ir, por exemplo, preparando para um suposto edital que vai ter. É possível fazer isso? Como é que é? Sim, é possível. Então, a primeira coisa, se você tem um projeto, se você é um escritor e tem um livro já pronto, então está muito, vamos dizer assim, mais perto para um edital. Por exemplo, eu tenho assim, a convicção que para a literatura em Barreiras vai ter uns 10 a 12 projetos, no valor que não é um valor muito alto, mas que dá para um livro, dependendo da editora. Então, ontem chegaram à conclusão de R$100 mil para os escritores, 10 projetos de 10 mil. Então, 10 mil você consegue editar um livro, né, numa editora boa, com ilustração, né, enfim. Sim. E depois, aí é que tá. Ou você, hoje já pode, se você lançar um livro para você vender, já pode. Esse livro, que foi Poesia de Adolescente para Adolescente, é um livro que eu não vendi, então eu coloquei, além
da edição do livro um cunho social por trás. Como? Eu fiz oficinas, eu fiz 12 oficinas de poesia para adolescentes. E depois, no final das 12 oficinas, eu coletei os poemas, 3 poemas de cada aluno para o livro. Entendi. Então, aí você vê que tem um cunho social, que tem uma responsabilidade social, que tem um incentivo. E os grandes editais, Tayane, eles, por exemplo, para mim, sinceramente, não gostaria nem de falar isso, mas, por exemplo, um livro, para mim tem que ter, eu vou lançar um livro para quê? Só para eu vender? Eu sempre coloco, o próximo que eu farei será para idosos, né? Que hoje falamos em adolescência, envelhecimento cultural. Sim. Você já viu essa expressão, né? Então, eu vou fazer para esse público, vou fazer oficinas e coletar para, né? Então, maravilha. assim, tendo esse por trás, porque, assim, um edital não é só para você, vamos dizer assim, se sair bem ou ganhar um dinheiro. Você ganha, porque você pode colocar X%, 10% para o proponente. Sim. Né? Mas, assim, o que eu quero lembrar é que dentro de um edital tem a questão da interculturalidade e da diversidade. Então, se você faz um projeto que vai contemplar idosos, a diversidade, criança, jovens em vulnerabilidade, ligado a, por exemplo, a todas essas questões de gênero também. Na minha festa eu puxei um pouco para isso, as questões de gênero, raça. Então, isso são eixos que dentro faz toda a diferença para quem vai ler o seu projeto, né? Então, hoje é uma, vamos dizer assim, uma afirmação. Você trabalhar, é uma inclusão que você faz desse público. Um projeto que seja inclusivo, né? Isso, exatamente. Que busque ser inclusivo. Aí o que eu te perguntei sobre a questão desse projeto, se ele pode ser feito antes. Porque geralmente tem padrões, né? Assim, de certa forma, que você já pode deixar pronto e quando sair o edital você adaptar, não é isso? Pronto, tranquilo. Agora sim, é uma dica, uma segunda dica que eu digo. O projeto ele tem que ser bem escrito no sentido de... Porque você sabe que a avaliação ela é muito subjetiva. Sim. Depois você pode até me perguntar o que eu acho das pessoas que avaliam, né, esses projetos. Então, o primeiro parágrafo tem que ser bem, né, forte, para a pessoa que lê já se interessar. Então, não é aqueles projetos grandes que a gente faz na universidade, né? É um projeto simples, com uma boa apresentação, uma boa justificativa, objetivos específicos e uma metodologia. Quais são as ações que você vai fazer? Então, se você já quer ter um projeto, aí você já pensa num título, né? Certo. Nesse título, e já faz uma apresentação boa, uma justificativa com os objetivos, né? E deixa ali para na hora que aparecer o edital, que surgiu o edital, você já está com meio caminho andado. Tem que ter orçamento também, a parte orçamentária também, né? a planilha orçamentária. E da planilha orçamentária a gente tem que ser bem coerente com o valor do edital. Você não pode superfaturar, né, uma planilha, eles observam muito isso, então tem que estar dentro da realidade, dentro do que você quer fazer, muito bem, vamos dizer assim, feito uma pesquisa, né, de preço. A gente tem preço do interior, tem preço da capital, tem preço, né, pela internet, então você tem que justificar também essas questões. E eu acho que, por exemplo, para quem é escritor, que quer publicar, no caso, um livro, e você já está com esse livro pronto, você já pode fazer orçamentos com editoras, que aí você já vai ter, né, uma base. Adolescente para adolescente, eu já peguei 2 editoras. Aí eu já coloco na planilha orçamentária tudo, né? Capa, ilustração, valor, qual é a folha, tamanho, né? Tá tudo certinho, que a pessoa que vai ler já vê. Não, esse escritor já viu, né, o que ele vai precisar, qual a editora que ele vai, né, publicar o livro dele. E aí também o escritor tem a oportunidade de fazer esse orçamento com várias editoras, né? E olhar e ver aquela que ele goste mais. Então, então, quanto mais tempo
Eu acho que quanto antes você fizer, já está preparado para quando sair, né? Quem está pensando aí, você que está pensando em publicar por edital, acho que isso é valioso, assim, né? E nessa sua trajetória, Márcia, você teve foram 2 livros que foram publicados por editais? Para editais eu tenho o Poesia de Adolescente para Adolescente, né? Que foi do PENAB de Barreiras. Certo. Né? Os outros são da Conectando Culturas. Certo. E teve também a feira, né? Sim, a feira, que está aqui. E quais foram, assim, os desafios que você encontrou nesses processos, né, que você fez? Quais os principais desafios que você acha que a gente pode se deparar aí? O desafio é você fazer, querer fazer, né? Não, eu vou fazer. Por exemplo, a feira literária, eu queria até te mostrar isso aqui, que é muito engraçado. Eu ainda procurei parcerias, não deu certo e tal. Aí eu li o edital e disse, eu vou fazer. Então, o maior desafio eu vou fazer sozinha. Depois, claro, veio, né, outros amigos envolvendo, mas no momento mesmo, eu li o edital e eu guardo isso aqui com todo carinho, porque eu li o edital e peguei uma caneta, eu tenho filha arquiteta, mas eu nem procurei que ela fizesse. Eu mesmo de caneta fui ali, vai ser assim. Né? E o nome surgiu, a Feira Literária Intercultural da Bacia do território da Bacia do Rio Grande. Nós fizemos uma homenagem também ao Silvando Luiz, mas assim, o que eu ia visualizando na cabeça, eu ia colocando no papel, né? Ali desenhei e depois escrevi o projeto. Eu acredito que esse projeto teve uma classificação 9, alguma coisa, devido a uma palavrinha, a interculturalidade. Né? Então, eu coloquei diversos espaços, edição de livros, livrarias, né? Nós trouxemos 3 livrarias, uma de Salvador, uma de Brasília, né? Trouxemos educação de jovens e adultos, cinema, nós trouxemos artes plásticas que decorou. Você foi na festa? Eu não estava aqui, eu estava viajando na época, eu fiquei triste, que eu fui bem no final de semana, no período que eu viajei. Né? A parte de LGBTPN+, né? Com várias palestras. Então, envolveu a EA, a Sala de Educação Especial. Enfim, foi assim, o que eu coloquei aqui, contação de histórias e gratidão por eu ter dado a possibilidade de pessoas que nunca, aí eu tenho assim várias pessoas que nunca receberam um Prolabore na cultura, na arte. Então, todos que estiveram, eu digo todos que estiveram nos estandes, nos shows, na capoeira, na artes plásticas, eles receberam um Prolabore. Muito bom. Assim, alguns simbólicos e outros bem remunerados pelos que eles fazem, né? Então, isso me deu uma gratidão muito grande de ouvir as pessoas. Nossa, a primeira vez que eu recebi um Prolabore. Então, é isso. Um projeto, um edital, você tem que pensar também no coletivo, né? Nessa disseminação da arte, do fortalecimento e de envolver, sobretudo, pessoas locais, né? O nosso artista local, nossa música local, o nosso escritor. Nós fizemos o lançamento de quase, foram 31, 32, quase igual a FLIB, um pouquinho mais, de lançamentos de livros, né? E mesas redondas, né? Contação de história, que eu trouxe pessoas do território, enfim. Eu acho que o grande lance nisso, quando você ganha um edital, é esse fortalecimento da cultura de sua terra. Sim. E sobre esse projeto Conectando Culturas, que foi selecionado no PENAB, conta pra gente também como é que é esse projeto. Ele foi assim tão rápido, terminou a feira e já entramos no Conectando Culturas. Foi um projeto também que eu criei assim, imediatamente na minha cabeça, porque o que eu queria? Quando você cria um projeto, você tem que ter um objetivo daquele projeto. O meu objetivo era levar para alguns fazedores de cultura algum conhecimento por exemplo, a primeira oficina era sobre economia criativa. O que é isso? Né? Então, os alunos iam aprender sobre isso. Depois, o que é empreendedorismo? Porque a gente tem que empreender. Cultura empreende também. Sim. Então, eu não faço cultura, eu não faço um artesanato para mostrar. Eu faço para vender. Exatamente. Eu tenho que sobreviver disso. Então, empreendedorismo. Aí, depois, nós tivemos
arte, uma professora de arte. O que é arte, né? Depois o Roberto de Sena, junto comigo, uma oficina também de o que é literatura, quais são os autores, quais são as vanguardas, né? E depois a gente teve fotografia, violão, vamos ter agora a contação de história, que é a última, que vai ser em setembro, em outro projeto. Enfim, então, foram várias oficinas com professores para essas pessoas estarem mais preparadas na área cultural. Então, é um projeto que está acontecendo ao longo do ano, é isso? Em vários períodos? Nós temos 3 meses que estamos... Foi uma loucura, né? Porque são 3 meses, oficinas 2 vezes na semana, né? 4 horas 2 vezes na semana. Mas, infelizmente, Tayana, eu não tive um público. Eu divulguei, eu mostrei, eu chamei, eu liguei. Isso que eu ia te perguntar, qual é o público? O público eram todos fazedores de cultura, ativistas. Mário Sérgio fez, Sena fez, eu acabei fazendo, porque eu estou ali o tempo todo. Algumas pessoas que já trabalham com editais, que escrevem editais, né? Enfim, não houve o público que eu esperava, foi feito tudo. Devia estar lotado, 30, 40 pessoas, mas nós terminamos com quase 20 alunos. E onde acontecia essas? E acontecia no espaço da BL, Academia Barreirense de Letras, fizemos camisa, né? Assim, foi bacana, né? Fizemos um projeto que está pronto, inclusive, para participar de um edital, que eu não posso falar assim agora, né? Mas eles, os alunos, fizeram, e eu faço questão de ajudar a fazerem entrarem como proponentes, eles fazerem esse edital. Entrar com esse edital agora, não sei se vai dar, dentro do eixo, mas, enfim, é para ajudar pessoas. Então, foi muito bacana esse projeto. E agora a gente vai fechar com contação de história no projeto da própria prefeitura em setembro. Nós vamos fazer contação de histórias e eles vão fechar. Vão ser certificados, porque, assim, uma coisa interessante não é qualquer pessoa que pode participar de um edital, assim, eu vou participar de um edital e eu sou administradora. Ótimo que você seja, eu tenho pós-graduação nisso. Mas para um edital cultural, o currículo do proponente pesa muito. Né? Então, por isso, você que está fazendo esse podcast de literatura, então você já tem as imagens, né? Você já tem fotografia, você vai guardando com umas clipagens, porque assim, para um edital ele vai pedir o currículo do proponente e vai pedir algo complementar. Esse algo complementar é um portfólio, são clipagens suas, se você saiu no jornal, se você saiu na TV, isso conta muito, não é pouco. Então, uma pessoa que tem um currículo fraco no sentido da cultura, ele não vai conseguir, porque tem um peso, né? Tem um barema no edital. Barema você vai pontuar, né? E outra dica que eu dou é ver quais são os critérios de avaliação desse projeto. Então, você vai lá primeiro, inclusão de idosos, vale 3. Opa, então no meu projeto eu já vou incluir idosos para ver se eu consigo os 3. Se no meu projeto tem a inclusão de negros, de indígenas, como a feira teve, né? De jovens, de crianças. Então, você vai pontuando. Eu vou muito direto no critério de avaliação, para ver se o meu projeto está dentro do que eles vão ver. Porque, como eu te disse, a avaliação é muito subjetiva. Então, quem está na avaliação, ele deveria estar vendo, e acontece, né? Vendo quais são os critérios de avaliação. E essa pessoa que está numa banca, ela deve ter um currículo dentro da cultura e dentro do que ela está analisando. Sim. Se ela vai analisar um projeto de música, ele tem que ser um músico. Tem que ter o conhecimento na área. Né, a Pedro Calmon, a Fundação Pedro Calmon, a gente vê. E outra coisa, essas pessoas que vão estar nessa mesa, ela tem que sair no diário, né, o nome da pessoa, para as pessoas verem e aí pesquisar, inclusive, que currículo aquela pessoa tem. Imagina, né? A avaliação não é neutra, é subjetiva. E aí vem uma pessoa que não entende, aí fica muito complicado. Então, isso
infelizmente ainda é uma seleção, é um vestibular. Políticas públicas que todos devem ser contemplados, mas vai contemplar aquele que faz um bom projeto, que tem um cunho social, como eu falei, Sim. não é verdade? Sim, eu achei bem interessante esse último ponto que você falou, de olhar os critérios, né? Isso. E ver se o seu projeto enquadra-se naqueles critérios ali. Porque no momento que ele se enquadra, mais chance você tem de ser contemplado, né? Perfeito. Então isso tudo tá no edital, gente. Então não negligencie a leitura do edital, né? Não vá, tem que ler, né? É igual o concurso público, né? Isso. O povo faz o concurso público, não lê o edital, aí é para usar caneta preta, a pessoa tá caneta azul, chega na hora da prova, tá lá sem saber. Ou aí a gente tem uma cultura, né, das pessoas não lerem editais, é incrível isso. Aí você olha assim e fala, gente, mas tá lá, a horário de entrada, as coisas básicas, né? E a questão do óbvio precisa ser dito, né? Mas as pessoas não olham a hora de entrada, a hora que fecha os portões, a hora que... Aí você olha assim e fala, meu Deus. E a gente está falando aqui com escritores, né? Que necessariamente eu acredito que sejam também leitores. Então, tem que parar um tempo e ler esse edital. E que documentos precisa? Então, a pessoa já vê. Eu preciso mandar a identidade, CPF, currículo do proponente, currículo da equipe, que é fundamental também, viu? Numa feira grande como essa, eu tinha que colocar as pessoas da minha equipe que tivessem currículo na área. Senão, também, se eu tenho uma contadora de história na minha proposta, essa contadora de história tem que ter um currículo de contação, né? E é muito importante isso, olhar a data de inscrição, nunca fazer inscrição no mesmo dia, né? Tem que ser, eu faço 3 dias antes, 4 dias antes. Agora nós estamos participando de um que é para a Biblioteca Nacional de Livros, né? Eu vi esse. A gente já enviou 2 livros, né? Enfim, então essa questão de estar atenta para a inscrição e dar uma olhada nos documentos que são necessários se você for selecionada. Por exemplo, você tem que estar quites com a Receita Federal, com o município, com o Estado. Tem umas declarações lá, né, que são solicitadas. São 5, se não me falha a memória, são 5 declarações. Então, a pessoa tem que estar... Então, não adianta se você passa, é selecionado e depois você não consegue colocar a documentação. Então, isso tem que ser visto antes de você ser selecionado. Está tudo ok? Ótimo. Está tudo ok, beleza. Maravilha. E agora vamos aqui para... Eu quero fazer uma pergunta para você de como que você que está tão envolvida com a cultura aqui na nossa região, está tão envolvida com a escrita, como é que você enxerga assim, o futuro da literatura aqui no oeste da Bahia, né, no Brasil de modo geral, diante desses incentivos culturais, como é que você tem enxergado, quais perspectivas você tem? Bom, com esses incentivos, a gente vê que as políticas públicas estão melhorando. Ela não é ideal ainda, que não atinge todo mundo, né, como eu falei, mas a gente vê um crescimento. Agora, sim, a literatura é isso, a gente percebe... A gente tem vários escritores, viu? Barreiras, então, se você for fora os da academia, somos 30 da academia. E os de Barreiras, a gente coloca mais uns 10 que escrevem. Muitos deles não têm interesse em estar na ABL, ou não passa na seleção, ou também não participa de um edital. Mas eu vejo com muita fé, com muito entusiasmo. O livro, independente hoje você falar que a tecnologia, né, a inteligência artificial está aí, né, dando assim, uma virada. Eu nunca fiz um projeto escrevendo na inteligência artificial. Eu acho e não é que eu não vá fazer, mas eu gosto de escrever a minha ideia, escrever, né, ali dentro do projeto. Mas eu vejo com muita satisfação. E eu vejo também muitas pessoas ainda, não todos os jovens, viu, Tayane? Mas os adultos que eu convivo gostam de pegar no livro, né? O cheiro do livro, né? De você ler, pegar no livro. Então, eu não posso dizer que eu não posso dizer eu estou desacreditada. Eu tenho que dizer que eu estou entusiasmada
Acredito que nunca teve. Se eu não tivesse essas políticas públicas, com certeza não teria dois livros desses, porque você sabe que é caro, então a gente nem sempre pode. Então eu vejo esses editais como uma oportunidade para os escritores, para os jovens, que eu sei. O Estado tem um projeto maravilhoso que incentiva a música, a dança, né? Tem vários nomes, né? E eles apresentam isso, dá visibilidade, e a gente vê como a juventude também tem escrito. A poesia, por exemplo, não é um texto lido por todos, né? Não agrada todo mundo, mas tem agradado, porque a poesia não é só a poesia na formatação do livro, mas a vida em si é uma poesia, a natureza, a contemplação, né? Bosco Fernandes vai fazer um show que a gente está junto organizando. Aí tem a poesia, tem as linguagens, e a gente vê isso crescendo. Sabe por quê que eu acho? Também porque está faltando um pouco de sensibilidade, de incentivo a essa sensibilidade. E aí vai chegar um momento que as pessoas vão querer. Eu acho que vai ser um pouquinho de retrocesso. Não sei se eu estou Eu acho falando, também, porque né? Assim a gente tá indo num caminho de criar as coisas rápido demais, né? E a poesia exige uma certa lentidão, um certo parar e observar as coisas, né? E hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando, não, agora eu preciso parar, eu preciso parar de fazer isso aqui está consumindo muito meu tempo, eu preciso parar de usar o celular, eu preciso ver outras coisas, minha mente está, né? A mente não para, porque você fica o tempo todo ali nessas redes. E aí, quando você para, você tem essa oportunidade de criar também, né? A criação. Oportunidade. Criança gosta muito, adolescente gosta muito, mas a forma que é trabalhado. Então, os professores têm que ler também, né? Para incentivar, fazer poesia. Eu não vou colocar todos os meus alunos, quando iam fazer o poema, eu estava fazendo junto, criava ali algum, para ele ver que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que eu vejo um futuro muito bom para a literatura. Só estar aqui falando de literatura, um podcast, é maravilhoso, porque as pessoas já procuram outros temas que talvez financeiramente, né, dá mais, né? E você não, buscou um tema, literatura, né? Estamos encantados com isso. Eu confesso que percebi pelo menos nos últimos 2 anos, assim, uma quantidade maior de eventos, né? Tanto aqui pela ABL também, pela academia, os saraus. E na região também, né? Eu percebi várias feiras que aconteceram. Isso. Eu sou de Bom Jesus da Lapa, eu acho que lá teve 2 feiras esse ano que eu não pude estar presente. Essa semana tem Cristópolis, São Desidério. Exato. Aqui só Barreiras ganhou 3 feiras, fora a FLIB. Exato. Então, assim, eu acho que isso tudo vai fomentando, vai trazendo interesse, vai trazendo mais jovens, crianças, adolescentes. Isso. E os próprios adultos também vão começando a se interessar. Então, acho que a gente vê o quanto é importante realmente esses incentivos, né? Como você falou, aqui voltando agora para o lado do escritor, escrever um livro e publicar realmente não é fácil, não é barato, né? Assim, pro escritor, né? Porque na verdade, para quem está nos assistindo, existem algumas formas de você publicar um livro, né? Você pode publicar pelaquela via tradicional, que é quando você... Independente. Você pode... A tradicional é quando a editora... Você manda ali o seu livro para as editoras e ela aceita publicar o seu livro, mas, obviamente, geralmente isso acontece com já grandes escritores, pessoas que já têm um grande público, influencers que têm um grande público e que já sabe que vai vender inúmeros livros, né? Você tem a via independente também, que é quando você procura, de certa forma, os serviços, né? Você vai procurar um capista, vai procurar um diagramador, isso. Você, por sua conta, vai fazendo todo o processo até seu livro estar prontinho e você mandá-lo para uma gráfica para que ele seja impresso, né? E existe esse modelo também, eu acho interessante, porque eu não conhecia até um tempo atrás, eu já publiquei 2 livros, vou publicar o 3º esse ano. E Independente? Sempre independente. Eu contratei editoras de prestação de serviço, né? Que são aquelas editoras que você contrata, ela faz a parte dos serviços ali, mas não é aquela tradicional. Certo. Né?
mas eu não fui atrás do capista e tal. Foi a editora que fez tudo. Exato. Ótimo. Isso é bom também. É bom, é uma modalidade também, né? Porque acaba tendo um custo menor, né? Também. E você não tem esse trabalho de você ir atrás de um por um, né? Dos prestadores de serviço. Porque você contrata a editora e ela já tem o diagramador, já tem um capista, já coloca nas plataformas também, né? E essa forma, por meio dos editais públicos, né? Que é uma forma aí também de abranger. E uma forma também interessante é do livro, né? O último meu, que é junto com a professora doutora Maria de Queiroz, da UNEB, a Antônia Prado, que fizemos esse pequenininho aqui, ó, Haikai, né? Que é um gênero poético pequeno, de 3 linhas, mas que agrada muito, que sintetiza, né? uma cena, um momento, um sentimento, né? Isso foi bastante legal. E o Haikai está dentro da Base Nacional Comum Curricular, né? Eu vou essa semana, e acho que essa semana não, mas na outra, na COPEB, porque meu neto está trabalhando Haikai. E esse livro foi dedicado aos netos, né? A neta da professora Marilde, aos netos da Antônia e meus 2 netos. Por isso também pequeno, né? É lindo esse livro, a capa ficou bem linda, bem singela. E esse livro foi em parceria, né? Então nós dividimos em 3 para fazer a publicação do livro. As coletâneas é muito importante para a visibilidade. Então as pessoas, né? Até ter coletânea, essa mesma minha foi pela Cogito também, que é a editora que eu publico os livros. Essa é internacional, está tendo muitas antologias da França, de fora, né? E é uma oportunidade das pessoas, de repente, quem sabe, né? Alguém vê você. As coletâneas é uma forma porta, assim, né? Pro escritor iniciante ali começar a entrar nesse mundo. A BL mesmo está aberta as inscrições para a coletânea de Bichos do Cerrado, né? E é interessante, é uma forma de você contar, fazer um conto, né? E estar dentro de um livro com selo da própria ABL, né? Enfim. E se você tiver interesse aí de participar dessa coletânea de contos Bichos do Cerrado, eu vou aproveitar e vou deixar na descrição do vídeo o site lá da ABL, porque lá você tem acesso ao edital, então você vai ler o edital. Tem que ler. Tem que ler o edital, você vai ler o edital e aí você pode aí participar com o seu conto, tá? Mas muito bom. E já estamos chegando ao finalzinho, Márcio. Eu queria que você desse um conselho aí para os escritores que sonham em publicar seu primeiro livro, que não sabem por onde começar, que não sabem por onde ir. Uma mensagem. É a motivação, né? Que ele não desista. A gente não pode desistir, né? Às vezes a pessoa, é muito difícil, é caro. Eu estou com uma amiga agora que vai lançar um livro das memórias dela. A gente começou a pegar as coisas da gaveta dela e vai sair o livro. Enfim, que a pessoa não desista. Agora, para escrever, ela precisa ler bastante também. As ideias, né? A criatividade. E, assim, era muito mais difícil há alguns anos. Sim. Então, hoje, como você falou, as formas de publicar um livro, os editais. Então, quem está ouvindo e vendo o podcast, fique de olho no PENAB de Barreiras, que vai abrir agora, no final do ano. A Fundação Pedro Calmon também. E os próprios editais do Estado, eles saem. Então, se você tem... Rede de contato é muito importante. Sim. Se você tem um amigo que está com esse edital, já manda para outro, né? Não é esconder, porque às vezes a pessoa vê, não vou passar esse edital aí, não, senão a pessoa vai fazer também. Mas não, a gente tem que disseminar essa forma de uma política pública, né? Que é viável, que pode, desde que você faça um projeto escrito, bem escrito, com apresentação e uma justificativa. Você pode até fazer uma justificativa pessoal. Disseram assim para mim, não faço uma justificativa pessoal. Não, às vezes você tem uma ânsia, eu quero lançar meu primeiro livro. Então, isso é uma justificativa sua, que pode influenciar quem está, né? Então, é isso, fazer o projeto,
vamos dizer assim, ver os critérios de avaliação, escolher o eixo que você, né, se você é escritor, você vai na literatura, livro, literatura e leitura. Leitura hoje tem muitos editais agora de leitura comentada, né? Você pega um livro e vai fazer aquela leitura. Para clubes de leitura também. Isso, exatamente. Então, não desanimar. E não deixar de escrever. E não guardar. Publica. Isso aí, muito bom. Muito obrigada, Márcia. Então, gente, estamos chegando aqui ao final. E, Márcia, muito obrigada aqui. Eu confesso que eu aprendi muito. Já imagina. vou usar isso, todas essas dicas que você falou, tudo isso que nós conversamos aqui, já me ajudou muito. Né? Então, assim, eu tenho certeza que ajudou muita gente, porque algumas pessoas já tinham me perguntado. Esse era um tema que desde quando eu comecei o podcast, era um tema que eu falei, eu preciso falar desse tema. Eu não tinha encontrado ainda a pessoa para falar, mas encontrei você e fico muito feliz que você veio aqui, pôde conversar, esclarecer alguns pontos, né, com base aí nas suas experiências, né, ao longo desses anos, desses projetos. Então, eu te agradeço demais, espero que você tenha sucesso nos próximos projetos também, porque a gente precisa de pessoas assim, que estejam à frente desses projetos, que estejam incentivando a leitura, a escrita. Então, eu quero te parabenizar por isso e te agradecer por estar aqui no podcast. Nossa, eu que te agradeço, né? Em nome da Academia Barreirense de Letras, a qual estou trabalhando e sou membro também, agradeço que as pessoas, nós estamos em reforma, mas daqui um mês, né, que as pessoas possam ir lá, né? E parabenizar você, porque falar de literatura em podcast, nossa senhora, eu vou dizer assim, né? É uma gratidão, outras pessoas podem estar vindo aqui novamente para estar falando de literatura. Então, incentivo, não desista, escreva, leia muito. A gente só escreve quando a gente lê bastante. Verdade. Então, parabenizo e eu que agradeço esse momento aqui com você. Muito obrigada. De nada. E mais uma vez agradeço também aí ao patrocínio do Colégio Curso Gauss, que assim como nós acredita no poder transformador dos livros e da leitura, que tem vários projetos também aí relacionados à literatura, tem a feira literária lá também. Então, mais uma vez, obrigado, Colégio Curso Gauss. E você que chegou até aqui, eu não acredito que você ainda não curtiu, né? Chegou até aqui e não curtiu ainda, meu Deus. Então, assim, curte esse vídeo, compartilha para escritores, pessoas que você sabe que gostam de escrever. Compartilha, porque eu tenho certeza que essa pessoa talvez esteja realmente precisando dessas informações que nós falamos aqui hoje e vai ajudar muito. Então, curta, compartilhe e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, tá? E nós nos vemos no próximo episódio do Voz Literária.